Olá, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa leitura comentada. Gostaria de agradecer, você que está aqui vendo esse vídeo e pedir também que você não se esqueça de colocar o joinha pra gente aí depois no vídeo, ou agora até. E se você acha que esse conteúdo aqui interessa a alguém, compartilhe, porque isso gera engajamento no canal da igreja aqui. É bom pra gente, os nossos vídeos alcançam mais pessoas. E se você tiver um comentário, uma pergunta, qualquer coisa, a parte aí de comentários do YouTube ela está aberta para você fazer a sua participação, tá? Bom, você já conhece, mas eu vou reforçar. Nosso quadro aqui, o Leitura Comentada, tem a pretensão de trazer livros antigos, pouco conhecidos, de alguns autores diferentes, ou importantes para a nossa identidade aqui como Igreja Batista Renovada, enfim, como protestantes, como evangélicos, e livros que não tenham mais questão de direito autoral envolvida, porque como a gente lê o conteúdo, se for um livro moderno, novo, pode ser barrado, mas trazer livros pouco conhecidos, que possam agregar algo aí na sua vida prática, na sua vida espiritual, enfim. E a gente pega, às vezes, um livro antigo e trabalha a contextualidade dele para os nossos dias. Então eu não leio o livro antes, eu leio com você aqui e faço meus comentários na hora, tentando aplicar isso ao nosso dia a dia, aqui em 2023, século 21, dentro do nosso panorama atual. Então o livro que nós estamos lendo é o livro Avivamento Real, do pastor Enéas Tonini. Isso é um livro que tem mais de 50 anos e estamos fazendo justamente isso. É um livro curto, já estamos alguns meses caminhando com ele, ele está chegando ao fim, e aí eu vou buscar um outro livro para fazer esse mesmo trabalho. E, bom, a ideia é sempre essa, nós pegarmos, reforçarmos a nossa identidade quando necessário, aplicarmos algo para a nossa vida prática hoje, apesar de ser um livro antigo, algumas coisas cabem por conta que são mais atemporais, outras coisas não cabem, a gente faz um comentário e aplica aquilo que dá para ser aplicado aqui na nossa realidade hoje em dia. Então esse livro, Avivamento Real, nós chegamos hoje ao 10º capítulo dele. O texto base bíblico, como sempre, como vem sendo desde o início, é Apocalipse 1, do 9 ao 20. E eu vou ler a introdução, depois ele vai passar um estudo aqui. O nome desse capítulo é o Avivamento e as Modas, Avivamento e Modas. E na introdução ele coloca o seguinte: dirigia eu um congresso da mocidade em certo estado da nossa federação. Falava sobre o poder do Espírito Santo. No penúltimo dia do referido trabalho, o Espírito Santo de Deus operou de modo invulgar. As moças crentes nesse dia de verão vieram com pouca roupa, algumas até escandalosas. Nosso assunto nesse dia não versou sobre modas femininas, mas estamos na presença de Jesus. E como você anda em seu coração, na sua vida, nos seus trajes, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Algumas moças pediram a palavra e relataram como algumas crentes se vestem, com exagero, com indecência. E ficamos por aí. Na reunião da tarde, todas as moças, sem exceção, vieram decentemente trajadas. O que aconteceu? Houve, porventura, coerção de nossa parte? Houve regulamentos? Houve elaboração de regrinhas de pode e não pode fazer isso ou aquilo? Nada disso. Houve sim uma operação do Santo Espírito no coração. E isso levou as moças a modificar o seu modo de trajar, porque estavam na presença de Jesus. Então aqui ele vai começar agora falando sobre um estudo, Então, aqui no caso, a Bíblia fala em decência e decoro no trajar, na vestimenta, no modo de se vestir. Repetidamente, a Escritura nos fala da necessidade do crente andar em novidade de vida. O crente foi regenerado pelo Espírito Santo, é nova criatura. Seu passado foi cancelado pelo sangue de Jesus e no presente vive para glorificar a Deus. Está no mundo, mas não é do mundo. Alguém disse com acerto: o navio foi feito para andar na água, mas se a água entrar no navio, tudo estará perdido. Nesta altura de nossas considerações, seria de todo aconselhável que o leitor examinasse Isaías 3, do 16 ao 26. Ele recomenda isso para quem está lendo o livro aqui. Leia e medite, procure pôr em prática o que acaba de ler. No capítulo 3 da primeira carta de Pedro, temos conselhos
oportunos para as senhoras e moças no seu modo de trajar. O que Pedro, entretanto, ensina nessa carta é a preocupação com a vida espiritual, mais do que com a material. Tudo deve ser temperado com sal. Se a moda é saia curta, a senhora e a moça crente não vão andar com saias arrastando. Usará na justa medida da decência e do decoro. Se os decotes do mundo são excessivos, a mulher crente vai temperar com sal e fazer de tudo para glorificar a Deus no seu modo de trajar. Assim como os cabelos, joias e tudo que uma mulher crente vem a usar no seu corpo. O padrão será sempre Cristo e seu alvo supremo. Tudo para a glória de Deus. Quando falamos de modas, vestes e trajes, não limitamos tais coisas exclusivamente às mulheres. Estendemos tudo aos homens também. Você, irmão em Cristo, está decentemente trajado, a ponto de comparecer diante de Jesus sem dele se envergonhar? Santidade de fora para dentro. Agora é um segundo tópico aqui dentro desse estudo. Sou pela santidade, pois a Bíblia prega com toda a clareza santidade e exige, sede santos como eu sou santo. Não devemos, entretanto, confundir santidade com preceitos humanos. Certas igrejas e certos pastores têm regrinhas de homens, pode isto e não pode aquilo. E isso não é santidade, nem tem aprovação do Senhor. Interessante é que as regrinhas são sempre contra as mulheres, nada contra o homem. Alguns obreiros andam de metro na mão para ver se a saia da mulher tem 1 centímetro a mais ou a menos, se os cabelos estão mais curtos ou compridos, se a manga do vestido está no cotovelo ou no punho, se o sapato da mulher é de bico fino ou redondo, e a moda dos homens, e daquele mesmo que se tornou juiz de seus irmãos. Talvez as filhas desse juiz não andem na retidão do Senhor. Retidão do Senhor, ele está dizendo aqui, né, dentro das regrinhas que a pessoa estabelece para os outros. Como os fariseus faziam na época de Jesus, né? Atavam fardos nos ombros dos outros e não os ajudavam a carregar. Jesus até fala. Em algumas igrejas existem regras para as mulheres. A saia deve ser no meio da canela. Os cabelos têm de ser compridos, senão não é espiritual. Nenhuma pintura pode ser usada, né? A esposa de um pastor que vivia a medir o comprimento da saia das mulheres não usava vestido de seda. Julgava ele que seda é pecado. Não pode usar sapato de salto alto, não pode usar anel e nem outra joia qualquer. Não pode usar bolsas, não pode usar perfume, não pode. Senhoras e moças obedecem tais preceitos, mas só na aparência, nunca no coração. Creio que algumas o fazem consciente e sinceramente, mas a maioria deixa de fazer, porque é proibido. Acaba sendo hipócrita, e não raro mulheres revoltadas. E por que isso tudo? Porque não provém do coração, não provém da convicção do Espírito Santo, e não adiantam processos de santidade exterior. Um pastor chegou a uma igreja onde havia exercido seu ministério e começou a pregar. Viu uma moça, membro da igreja, que ele havia batizado e chamou-a à frente e começou a elogiar o comprimento dos cabelos da jovem. E foi logo dizendo: isto que é espiritualidade, isso é santidade. Vejam o comprimento dos seus cabelos. E, no entanto, todo mundo naquela igreja, naquela cidade, sabia que a referida moça era leviana e vivia sempre em lugares escusos, né, com namoros escusos. Não dava bom testemunho. Santidade só no exterior. E aqui um tópico 3, que acho que é até o último. Santidade de dentro para fora. Buscai a paz com todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus 12:14. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso é o Sermão do Monte, Mateus 5:8. Se o coração for puro, toda a vida será pura. Se o coração for mudado pelo poder do Espírito Santo, todas as manifestações exteriores o serão também. Se a santidade não vier de dentro, do mais íntimo do coração, não adiantam as regras e coerções. Aconteceu com um pastor, meu grande amigo, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Sua igreja é grande e muita gente abastada faz parte dela, né? Gente com dinheiro. Me perdi, peraí. Assim, num domingo pela manhã, sem pregar sobre modas e santidade exterior, o Espírito de Deus trabalhou nos corações naquela reunião. Mal o pastor terminou a mensagem, senhoras e moças foram ao banheiro
e lavaram a pintura do rosto e dos lábios, tiraram suas joias e choraram muito. Fizeram isso porque o Espírito Santo trabalhou nos corações. Quando voltaram ao auditório, o pastor exortou a essas irmãs com as seguintes palavras repassadas da sabedoria divina: Minhas amadas irmãs, vós fostes visitadas em vossos corações pelo Espírito Santo, e o resultado foi tirardes pintura, maquilagem e joias inúteis. Agora não penseis que sois mais santas do que aquelas que não foram visitadas pelo Espírito, e continuam com a sua pintura e com a joia. Esse ilustre pastor tinha toda a razão. Santidade começa no coração. Num retiro espiritual no interior de nossa pátria, o Espírito Santo visitou poderosamente os corações. Entre os que foram visitados achava-se uma moça crente, mundana e fria. Ela foi milagrosamente batizada com o Espírito Santo do Senhor. Ao chegar em casa, sem que alguém lhe ordenasse isto ou aquilo, a moça pediu à mãe que descesse a bainha de todas as suas saias e vestidos. Reformou os decotes, aboliu as pinturas. Foi ao seu armário, tirou cigarros e uma série de coisas impróprias que ali se achavam. Limpou também suas gavetas e rasgou toda a literatura imprópria. E isso é santidade verdadeira. Se nós, homens e mulheres, sentimos o gozo, a alegria da presença de Jesus em nosso coração, tudo faremos para agradar o nosso querido Senhor e Salvador. Como proceder então? Vamos admitir saias excessivamente curtas em nossas moças e senhoras? Decotes escandalosos, pinturas mascaradas? Não, não e 1000 vezes não. Senhora ou moça, antes de você sair de casa para a igreja ou para qualquer outro lugar, depois de pronta, ponha-se diante do espelho e verifique o comprimento de sua saia e pergunte a você mesma: será que Jesus ficaria satisfeito com essa saia? Veja seu decote e faça a mesma pergunta. Olhe bem para o seu rosto e faça a mesma pergunta. Olhe para suas joias e faça a mesma pergunta. Se Jesus aprovar, não tenha receio no seu coração. Mas se não aprovar, cuidado com os excessos, com os exageros. E aí ele coloca aqui até de uma forma destacada, em caixa alta, Faça tudo na presença de Jesus. Jesus vivo e presente, Jesus que nos acompanha ao longo do caminho de nossa vida. Então, aqui nós terminamos o 10º capítulo. E, bom, para fazer alguns comentários bem rápidos, veja, aqui o contexto dessa época era um contexto onde as igrejas prezavam pelos usos e costumes, Então tem essa questão de usar a roupa A ou não usar a roupa B, jogar bola para homem ou não jogar bola, ver televisão ou não ver televisão. E isso perdurou muito tempo no Brasil, na igreja brasileira. Eu acredito que até em outros lugares também, algumas coisas são até herdadas de fora do país, são importadas, Alguns costumes foram importados, E, enfim, são coisas da moda, Coisas da moda. Então, eu acho sim que o que eu enxergo, como um processo de santidade, sejam santos como eu sou santo, é buscar a Deus de maneira que Ele possa, como foi dito aqui no fim do capítulo, inclusive, que Ele possa falar a você, Muita gente se olha no espelho, faz esse exercício aqui, por exemplo, e fica pensando, poxa, será que Jesus usaria isso? Devo sair assim ou não? Mas a pessoa não procura ouvir dentro do seu coração que o Espírito Santo fala a ela. Ela buscando ouvir o Espírito Santo, na verdade ela ouve o que o irmão falou na igreja, o que o pastor falou, Veja, eu acho que assim, as pessoas, tanto homens como as mulheres, eles são dotados, o ser humano é dotado da imagem de Deus, Deus, quando cria o ser humano, cria a sua imagem e semelhança, como nós conhecemos pelo Gênesis. E essa imagem e semelhança, ela transmite o amor de Deus pelo ser humano. Não é imagem física, não é semelhança física, com 2 braços, uma cabeça, 2 pernas, um nariz, 2 olhos, mas é a imagem moral, é o entendimento do que é certo e do que é errado. É o valor da pessoa humana em si, independente de práticas, independente de cor de pele, independente de etnia, enfim, Cada ser humano tem valor em si. E o que eu enxergo em questão de roupa, de vestimenta, de costumes, a pessoa ela precisa olhar para isso. Poxa, eu vou sair vestido dessa forma aqui. As pessoas que vão olhar para mim, o que eu busco usando esse tipo de roupa? Eu busco a atenção dos outros? Se eu busco a atenção dos outros, se eu busco ser notado, ser notada,
de que maneira eu busco ser notado e ser notada? Como um objeto, né? Eu até gravei um devocional algumas semanas atrás em Provérbios, são os devocionais semanais da nossa igreja, onde eu falo sobre a objetificação da pessoa. O que é a objetificação da pessoa? Eu busco sair vestido de uma forma que as pessoas olhem para mim e me desejem, carnalmente, sexualmente, né? Se eu estou assim, eu estou como um hambúrguer sendo feito e quando você sente o cheiro, você deseja aquilo. Só que quando você olha para uma pessoa vestida de determinada maneira, você não deseja pelo olfato, você deseja pela visão. Então, se eu estou buscando isso, eu estou buscando ser um objeto de uso daquela pessoa. Eu busco ser desejado. Existem muitas pessoas que elas fazem isso. Frequentam ambientes como academia, por exemplo, e o principal motivo ali é justamente que os outros olhem e a desejem, e o desejem. E, enfim, existem várias implicações para isso, né? Isso começa primeiramente com a educação em casa, né? Não é a educação do pai e da mãe educar, mas o pai e a mãe, eles exercem influência sobre os filhos na maneira como eles se veem, como eles se enxergam. Então, geralmente, a pessoa que quer ser desejada, ela tem um problema de autoafirmação, ela tem um problema de instabilidade emocional de alguma forma, né? Então ela às vezes ela não enxerga o valor nela, né? Às vezes está buscando no outro algo que o pai e a mãe não afirmaram nela. Então o pai ele precisa elogiar a menina, né? Precisa dizer, filha, você é bonita. Você não precisa, muitas vezes, quando entra numa fase em que quer usar algumas roupas ou quer andar de alguma forma, tanto o menino como a menina, é falar, olha, você não precisa, os outros não precisam olhar para você por causa disso, né? O seu verdadeiro valor não está nisso. O seu verdadeiro valor está internamente. Quando nós falamos de um ser humano, a imagem de Deus, nós estamos falando de valor intrínseco. E se eu quero ser um objeto do outro, né? Se eu quero ser desejado por conta do meu corpo físico, se algum tipo de roupa chama a atenção para isso, eu estou desvalorizando aquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus é em mim. Então, o meu valor é intrínseco, o meu valor é único, né? Intrínseco ao quê? Ele está embutido em mim, desde a minha concepção, meu nascimento. Eu tenho valor por eu ser quem eu sou, né? Muita gente, às vezes, dobra a sua personalidade. Então, às vezes nem usa alguma coisa ou deixa de usar alguma coisa da moda mesmo. Não estou nem falando de roupa. Né? Ah, tá todo mundo andando de boné preto. Ah, vou comprar um boné preto e vou usar um boné preto. Peraí, mas e a sua personalidade? E o seu valor em Deus? Você não precisa andar como os outros, fazer as coisas pelos outros, porque os outros estão fazendo. Porque o seu valor perante a sociedade, perante as pessoas, não está baseado nisso. O seu valor, quem diz o seu valor é Deus. Ele deu para você um gosto, uma personalidade, uma forma física única. E há valor nisso. Você não precisa buscar outros tipos de afirmação, né? Então, é a forma que eu buscaria ensinar algo, como está sendo ensinado nesse livro aqui, nesse capítulo que nós lemos, para os dias de hoje, né? O pastor Enéas, ele até bem sábio com as palavras aqui. Porque ele diz, a santidade não diz respeito à regrinha, a fazer ou não fazer. Isso diz respeito ao seu discipulado com Cristo. Como eu falei alguns encontros que nós tivemos na Ibrave aqui, até numa reflexão que eu trouxe no mês passado aqui, sobre o que Cristo aboliu e o que ele não aboliu, existe o livro Discipulado, do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, onde ele fala justamente disso, fala, olha, a caminhada com Jesus é um discipulado, e você precisa permitir que esse discipulado de Jesus surta efeito na sua vida, que ele seja senhor de tudo na sua vida. Então, ser senhor de tudo na minha vida implica, se eu ouço a voz de Jesus dentro de mim falando, olha, esse tipo de roupa, esse lugar, essa pessoa, não são para você. Desliga-se disso, né? Desligue-se disso. Entregue nas minhas mãos. Deixe que eu atue nisso, que eu trabalhe com você nisso. Esse é o processo de discipulado. Então, os crentes, eles têm esse mau costume, né? Às vezes até uma preocupação excessiva, não sei, mas de ficar querendo exortar a todo momento. Ensinar, você não pode usar, você não pode fazer. Isso não existe. O cristianismo veio para te trazer liberdade. Liberdade de escolha. Então ele fala aqui de uma moça que era crente, e aí de repente ela sentiu a necessidade de dentro para fora
Não é de fora para dentro, não é de tanto eu ouvir a pessoa falar, olha, sede santos como eu sou santo, então Jesus fala do pecado carnal, Paulo não sei o quê. Tudo bem, a gente procura ensinar, procura instruir a pessoa, mas a gente tem que partir do princípio de que a pessoa genuinamente crente, a pessoa que teve um contato com Jesus, vai passar por esse processo de discipulado, que o Bonhoeffer fala no livro dele, que eu estava falando agora há pouco, e dentro desse processo de discipulado, o próprio Espírito Santo, em comunhão com a pessoa de Cristo que caminha com ele, vai fazendo com que haja limpeza na sua vida. E muitas vezes o que alguns enxergam como pecado, outros não enxergam. O que em um país é pecado, no outro não é. Então, na Alemanha, a gente sabe, né, que na Alemanha, por exemplo, existem igrejas, existem cristãos que têm restrição com o café, que é uma bebida energética, não sei o que, não sei o que lá. Eles têm os motivos deles. Enquanto no Brasil, a igreja tem restrição com a cerveja. Só que lá eles não têm essa restrição. E aqui nós não temos a restrição com o café, por quê? Porque envolve uma questão cultural. Então, quem que fala? Né? E a mesma coisa acontece com cachimbo, com charuto, em outros lugares também, em outros países. Né? Enquanto que no Brasil isso é um escândalo. Então, assim, quem que determina essas coisas? É claro que a igreja vem para orientar e para ajudar. É claro que certas práticas podem dominar a pessoa. Então a pessoa precisa enxergar a fraqueza dela em relação ao álcool. Então se eu tenho uma fraqueza em relação ao álcool, eu não posso me aproximar do álcool. Se eu tenho uma fraqueza em relação à mulher ou a homem, enfim, eu não posso me aproximar, eu não posso deixar que as conversas evoluam, que haja toque, não posso ficar sozinho com as pessoas. Assim como o outro tem que controlar a vontade dele de falar mal do irmão da igreja, de ficar reparando no que as pessoas fazem ou não fazem, no julgamento. Né? Às vezes o outro ele é tão prepotente, tão cheio de si, que ele se julga no direito de ficar exortando a torto e a direito dentro da igreja. Né? Então veja, cada um precisa enxergar, e isso é o próprio Espírito Santo, e Jesus vai trabalhando no nosso processo de discipulado, vai mostrando para nós, olha, faça como essa moça aqui, depois de uma certa experiência, ela chegou no armário dela, tirou as roupas que o Espírito Santo incomodava ela, para ela não mais usar. Se tinha lá gaveta, literatura imprópria, ela deixou, jogou aquilo fora. Mas veja, é algo que o Espírito Santo tem que falar ao seu coração. Né? Então, a moda tem esse problema. Nunca prostitua a sua personalidade em razão da moda. Nunca deixe de fazer algo que você quer fazer, que você gosta de fazer, porque os outros não estão fazendo, e vice-versa. Não faça só porque os outros estão fazendo. Não use porque os outros estão usando. Mesmo dentro da igreja. Né, eu já conheci gente que era frenética por falar em línguas. Quero falar em língua. Por que quer falar em língua? Porque os outros falam. Então acho que tem que falar. Está errado. Né? Eu quero muito fazer uma coisa dentro da igreja. Por quê? Porque o outro faz. Está errado. Né? Porque Deus criou você à imagem e semelhança dele. Ele te deu uma personalidade. Ele te deu dons. Ele te deu uma forma de ser. Valorize isso tudo. Valorize-se enquanto pessoa. Então, procure saber o porquê você está fazendo o que você está fazendo, o porquê você está pensando como você está pensando, por que você está usando o que você está usando. Se o motivo é o outro, você está abdicando da sua personalidade em Deus, da sua pessoalidade em Deus. Então, peça instrução a Ele. Peça que Ele te ajude a enxergar essas coisas. É um processo, às vezes, demorado, de autoconhecimento, inclusive. Eu bato muito na tecla do autoexame aqui na igreja. Isso passa por uma espécie de autoexame, para que você não seja refém da moda, da opinião alheia, cristã ou não cristã, para que você não seja refém do outro. Porque, novamente, reforçando, Deus criou você à imagem e semelhança dele. Deus deu a você unicidade, você é único. Deus deu a você personalidade, por isso você deve valorizar quem você é. A sua pessoa. Não é porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. É porque você é alguém dotado de algo único que Deus te deu. E Deus enxerga valor em você. E Deus não se agrada quando você vai, ou quando uma pessoa, né, eu estou falando você, mas é claro, às vezes isso é uma coisa que a gente vai passar para alguém. Né, mas Deus não se agrada quando a pessoa faz algo visando ser um objeto de outro. Visando chamar a atenção do outro. Muitas vezes isso acontece por conta de uma carência. Por conta de um outro problema anterior. Não é porque é pecado. É
pecados essa roupa aí? Porque você está levando os outros a pecar. Eu já ouvi muito isso, né? Não, porque se você anda sem camisa é fortão, porque você é bonitona e anda de top, você está levando o outro a pecar. Porque o outro vai olhar com olhar de cobiça. Não. Se o outro olhou com olhar de cobiça, o pecado é dele, não é seu. Não vamos terceirizar pecados. Mas assim, por que você está usando? Por que você está fazendo? Muitas vezes não é porque é pecado em si. Muitas vezes há um problema anterior a isso. Um problema de personalidade. Há um problema de uma auto-identidade, de uma identidade mal construída, né? De uma falta de valorização. Então, às vezes, o pai, a mãe não tentava, não educou assim, elogiando, ajudando. Isso é uma coisa interessante de se fazer, né? Eu até quero, para encerrar o vídeo, fazer uma recomendação para você, né? Se você tem Telegram, tem Instagram, acompanhe perfis que falem sobre masculinidade cristã e feminilidade cristã. Que algumas dessas informações que eu estou passando até, eu tenho aqui dentro de tanto acompanhar essas páginas e ler, né, o que eles colocam lá, e são até artigos científicos, enfim. Mas são coisas interessantes. Né? Um chama Fúria e Tradição, que é o masculinidade cristã. E o outro chama Simples e Bela, que é feminilidade cristã. Inclusive já tive a oportunidade de entrevistar o Felipe, que é o responsável por esse perfil e é casado com a Vanessa. Né? É um casal que toca esse trabalho na internet. E eles falam sobre a importância, né, em algumas postagens, não é sempre que estão falando disso, mas sobre a importância da figura do pai, da figura da mãe dentro de casa, primeiramente, né, uma família, e segundo, de reforçar isso na identidade da criança, do pré-adolescente, enfim. Olha, você é bonita, você tem valor, você é inteligente, pô, cara, você é esperto, ó, isso daí é um talento que você tem, você pode desenvolver, já pensou em trabalhar com isso? Sabe? De molecote a gente tem que começar com isso. E muitas vezes não é tratar como, olha, não usa isso porque isso desagrada a Deus. É claro que desagrada. Desagrada por quê? Porque você está desvalorizando aquilo que você é perante Ele. Ele morreu na cruz, Ele te ama. Ele deu para você a personalidade, Ele deu para você um corpo mais bonito, um corpo mais feio, enfim. Mas Ele deu para você algo que é seu. E quando você anda por aí, dançando, se vestindo, fazendo coisas que tornam você um objeto, que te desclassificam, que te diminuem, isso desagrada a Deus. Você não vai, mas você vai para o inferno, você ficar usando esse tipo de roupa, vai fazer o outro pecar? Talvez. Mas o principal é isso. Poxa, Deus criou você. Deus ama você da forma que você é. E tenha confiança nele. Você não precisa disso para que as pessoas enxerguem quem você é, notem você, vejam a sua capacidade. Peça a Deus que coloque as pessoas certas na sua vida. Que enxerguem você não pelo seu corpo, não pela forma que você se veste, se pinta, se você anda sem camisa porque você é fortão ou não, mas que notem você por aquilo que você é, que de dentro para fora você conquiste as pessoas, que é o mais importante. O que fica para a vida é isso, né? Por isso que tantos casamentos se desfazem muitas vezes, porque eles estão fincados em questões superficiais, é na beleza, é no dinheiro, é no bom momento, é na fama, é na posse, é no glamour. Mas o que fica não é isso. O que fica é a vida simples, o que fica é a velhice. E é sobre essas coisas. A beleza vai, o dinheiro vai, o país pode quebrar amanhã. Enfim, um monte de coisa pode acontecer. Nossa vida ela tem mais possibilidade de dar errado do que de dar certo, né? Mas quando a gente enxerga o valor real das coisas, e o Espírito Santo nos ajuda com isso, então peça a Deus para que Ele te ajude com isso, e Ele vai te ajudar, nós passamos a ser mais conscientes de quem nós somos, de como as pessoas nos enxergam. Então, fica me zoando, fala mal de mim, isso aqui é problema. O que você é uma criatura como eu. O que me interessa não é o que a criatura me fala, é o que o Criador me fala, né? E eu, em contato com esse Criador, tenho boas coisas a compartilhar. Então eu não vou fazer com a criatura o que ela faz comigo. Ao contrário, eu vou falar, olha, eu enxergo um valor em você. Você pode me achar bobão, pode me zoar porque eu não uso a roupa que você usa, enfim, sei lá por quê. Mas ainda assim eu amo você em Deus. Porque Deus criou você com o mesmo amor que Ele me criou. E Ele me ensina a tratar você de uma maneira diferente da maneira que você me trata. Estou dando a outra face, é um ensinamento de Jesus aí. Tá? É isso, pessoal. Então ficamos com mais um capítulo, estamos chegando ao fim, olha só. Falta, não dá para ver, porque aqui só falta isso. Logo, logo a gente termina esse livro
vamos vir com outro. Espero que esses momentos aqui tenham sido momentos de... Primeiramente, um momento para você relaxar, para você fazer alguma coisa diferente no seu dia, uma proposta diferente, né? Uma proposta que a gente quase não vê na internet. Segundo, que tenha te trazido aí crescimento espiritual. E agradeço você que ficou até agora aqui conversando comigo. Então, novamente, se você quiser, use aí a aba dos comentários do YouTube, nos ajuda e, enfim, a gente interage um pouquinho. Curta o vídeo, se você achar legal compartilhar com alguém, vai ser muito legal você compartilhar também, tá bom? E não se esqueça, domingo às 18 horas temos a nossa celebração dominical aqui na igreja. Então venha rever amigos, venha fazer novos amigos, venha ser grato por tudo aquilo que você está vivendo na sua vida, venha pedir forças a Deus, pedir forças aqui com os seus irmãos na igreja, para que você enfrente mais uma semana, para que você tenha sabedoria para caminhar mais um pouco. Venha, enfim, venha ser igreja. Às 18 horas no próximo domingo eu vejo você. Deus abençoe. Até lá.